Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre uma ótima habilidade essencial para qualquer um de nós, que faz toda a diferença na hora da gente fazer o marketing aí do nosso produto, da nossa ideia. É fundamental. Então, independente aí de qual seja a ideia, de qual seja o projeto, acredito que é um segredo, né? E assim, eu acho que é mais fácil do que a gente imagina também. Então, vamos lá que todo mundo vai sair craque daqui hoje. Bom, pessoal, deixa eu tirar aqui que está na minha frente. Quais os segredos, então, do melhor comunicador, né? Comunicar bem a nossa ideia, nosso produto, né? Realmente é fundamental. Não adianta nada ter um bom projeto, né? Ter aquela ideia brilhante e depois não saber promovê-la, né? A gente precisa realmente comunicar da forma certa. A gente já falou sobre posicionamento, tudo, mas o transmitir a ideia também é fundamental, né? Não adianta a gente só ter uma aparência e tudo, depois quando a gente vai falar do nosso projeto, fica aquela coisa, né? A gente não consegue defendê-lo, levar a ideia adiante, né? Realmente impactar as pessoas. E há algumas ferramentas aqui, né, que hoje eu vou apresentar, que fazem toda a diferença, então, na hora que a gente realmente vai transmitir essa ideia. Dependendo de como a gente faz, né, a gente vai ter um resultado ou outro, né? Pode ser só mais uma ideia ou pode ser aquela ideia, né, que a pessoa também vai querer, vai abraçar, vai se identificar, tá? Então, aqui eu não estou falando só para quem, né, tá, eu não quero dar aula, né? Então, a gente sabe que é fundamental comunicar independente aí de se a gente vai dar aula ou não, né? Para qualquer um vai ser muito importante. Bom, gente, eu sempre trago para vocês, né, alguns exemplos aqui, ainda mais nessa fase do TED Talks, né? Eu gosto muito desse movimento, né, dessa organização, né? Não sei se vocês têm o hábito de assistir também, mas eu realmente sou super fã, né? Acho que tem muito conteúdo de qualidade ali. E é uma ferramenta que eu uso, né? Então, através do TED Talks, eu descobri, assim, né, inúmeras ideias fantásticas, mas também vejo muito como que as pessoas conseguem comunicar de uma forma tão clara, tão objetiva, né, a sua ideia, nos contagiar, nos impactar, né, de uma forma muito forte, intensa. E eu sou muito observadora, né? Eu gosto muito de observar o que os outros estão fazendo de bom para realmente para me inspirar. E eu peguei um TED Talk que o chefe, né, do TED, ele avalia, né, o que os melhores TED Talks têm em comum, né? A gente sabe que no TED tem assuntos dos mais diversos, né? Então é bacana, se você ainda não conhece, né? Eu super recomendo, porque vão ter assuntos do seu interesse lá, com certeza. Então são apresentações, né? Que experts vão lá levar uma nova ideia, né? E geralmente sempre tem um motivo maior, né? Por trás, né? E eles apresentam os projetos deles também. Então, gente, o que esses melhores TEDs têm em comum, né? São pessoas de diferentes áreas de atuação e ele quis saber, né, como que essas pessoas conseguem realmente impactar, né, dessa forma,
E ele viu que tem um ingrediente em comum em todos eles, né? Mesmo sendo de áreas diferentes. Então, né, a nossa primeira tarefa como comunicador é a gente conseguir entregar um grande presente assim para o nosso ouvinte, tá? Um presente, assim, algo realmente que ele vai achar extraordinário, né? E esse presente ele vai se transformar numa ideia, né? Então, primeiro, o nosso ouvinte ele tem que sentir que ele está ganhando algo com aquela ideia, que é algo novo, né? Um conhecimento que ele não tinha. Então, depois isso se transforma numa ideia. Então, por exemplo, né? A gente tem eu botei um nome fictício aqui, né? Que ele dá um nome lá também de uma palestrante, mas enfim, isso não é relevante. A Liz, então, ela vai lá, tá toda preparada para dar um discurso no TED Talks, né? Imagina a responsabilidade, tem 1.200 pessoas lá assistindo, né? Esperando para assisti-la. Ela fica super nervosa, né? Normal, isso mesmo o profissional, né? A gente não pode achar, a gente sabe, os próprios artistas, o quão nervosos eles ficam antes de qualquer apresentação, né? Então, por mais que a gente se prepare, tá? Esse nervosismo aí provavelmente não vai sumir. Então, ela tá lá, né, ansiosa para entrar em cena. E aquelas 1.200 pessoas estão esperando, né? Estão esperando. A Liz começa a fazer o discurso dela, né? Começa a apresentar, né, a ideia, né, nesse formato, né? Entrega uma novidade para as pessoas. E o que acontece ali, na verdade, né? As pessoas estão ali preparadas para ouvir, prestando atenção na Liz, né? E ela começa a falar, né, a expor a ideia dela, e as pessoas começam a pensar com o cérebro da Liz, né? Então elas começam a enxergar aquela ideia da mesma forma que a Liz. E, né, começam a também pensar um com o cérebro do outro, digamos, né, com a mente do outro. Então, aquelas pessoas que antes elas estavam ali, que elas muitas vezes nem se conhecem, né, vão ali, né, só para assistir, não quer dizer, não precisa ser um grupo de conhecidos. Elas começam a entrar numa conexão que todas começam a pensar da mesma forma, tá? Entre elas e em prol ali, né, junto com o palestrante. Tá? Então, todo mundo fica ali naquela mesma linha de raciocínio, né? Porque, né, a palestrante ela vai conduzindo, né, vai despertando emoções, né, emoções diferentes. Todo mundo começa a sentir as mesmas emoções, a entrar ali nos mesmos padrões, né? Então, todo mundo meio que entra na mesma vibe, né, digamos assim. E começam realmente a ser contagiados, né? Como que ela vai fazer isso? Através, né, tanto da voz dela, da entonação, das expressões, né? É muito importante a gente saber comunicar. Deixa eu só aceitar aqui a Mish. A gente saber comunicar, a gente realmente passar aquilo, não dá para comunicar uma grande ideia no mesmo tom de voz, né? Num tom de voz cansativo, dando aquela aula assim que daqui a pouco todo mundo já está dormindo, né? Tem muita diferença. A gente realmente colocar energia, né? A gente tem que comprar a nossa ideia primeiro, né? Senão não adianta que ninguém mais vai comprar, né? Então, gente, o que acontece, né? Se a gente pegar aqui o cérebro, né, entrar aqui na mente da Liz, o que acontece? Tem bilhões de neurônios lá dentro, né? E a gente, né, vai indo mais a fundo, né? Vai olhando com mais proximidade, a gente vai ver ali alguns milhões de neurônios conectados, né, formando uma grande ideia. Tá? Então, vai ter muita coisa envolvida ali, né? Tanto questão de emoção, né? Mas é tudo em prol de uma ideia, né? Ela quer transmitir uma ideia. Ela pode dar outros exemplos, tudo, mas vai estar tudo ao redor daquela grande ideia, né? Que ela quer que os ouvintes comprem. Né? Se ela começa a ficar dando 1.001 ideias,
né, começa a perder ali, os ouvintes ficam perdidos, não entendem o que ela quer passar realmente, né? Então, esses neurônios conectados, né, transmitindo essa grande ideia, eles vão, na verdade, eles têm diferentes formatos, né? Assim, as ideias, elas podem ter diferentes formatos, diferentes padrões, né, de informações, mas, na verdade, a ideia, ela vai nos ajudar a entender, né, a ter a nossa visão de mundo, né? Toda a nossa visão hoje de mundo, ela é formada a partir dessas ideias, tá? Então, a gente tem, claro, né, ao longo da nossa vida, nós fomos absorvendo inúmeras ideias, né? A gente não tem só uma grande ideia na nossa cabeça, né? Então, a gente foi acolhendo, né, uma ideia daqui, outra ideia dali, e essas ideias em conjunto é que vão ser responsáveis, então, pela nossa visão de mundo, pelo nosso entendimento e pela forma também como a gente age para com o mundo, né? Nas nossas ações, porque todas as nossas ações, elas são baseadas nas nossas referências, né? Nas nossas ideias, tá? Então, é muito importante, né, a gente conseguir comunicar bem, né, essa grande ideia, né? E aí a gente começa a ver, né? Então, na nossa mente é como se a gente tivesse, né, várias ideias conectadas, né, como se fosse o nosso sistema operacional, tá? Se for parar para fazer uma analogia ali com, né, com uma máquina, com um computador, essas ideias que vão comandar aí, né, nossas ações, nossos pensamentos. Por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui, né, que pode despertar diversas ideias diferentes. E com certeza vai despertar, né, dependendo da nossa forma de enxergar o mundo. Né? Eu tive a oportunidade de conviver, né, com vários muçulmanos, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Era bem comum a gente ver, né, pessoal, né, as moças vestidas assim, outras mostrando o rosto e tudo com véu, mas é algo que aqui no Brasil a gente não vê não é tão comum, né? Especialmente aqui no Sul, por exemplo, eu nunca vi assim, de repente em Porto Alegre, né? Mas de repente em São Paulo seja mais comum de ver, no Rio, né? Mas lá na nossa faculdade era bem comum, até porque vinham muitos árabes fazer intercâmbio, né? Então era bem comum. E de início, né, com a minha visão limitada de mundo, eu confesso que era muito impactante, né? Realmente vem vários pensamentos à tona. Agora, a gente pode ter diversos tipos de pensamento. Podemos olhar, né, para essa mulher e ver o quê? Uma mulher sábia, uma mulher resiliente, né, uma mulher de fé. Ao mesmo tempo, a gente pode, né, ver, né, que eu acho que a maioria, né, baseada nas nossas referências, uma mulher submissa, uma mulher oprimida, né, uma vítima, coitada dela, né? Pode ser também que venham, né, esses pensamentos na cabeça. Ou para alguns mais extremistas ainda pode vir, é uma terrorista, né? Ainda podem pensar assim, né? Não, realmente, assim, nós somos milhões, né, de pessoas aí, bilhões, e nós temos pensamentos diferentes, né, baseado no nosso sistema operacional, né? Graças a Deus, né, que esse sistema operacional ele não é rígido, não é fixo e ele é capaz de mudar, tá? Então, eu acho assim, por exemplo, né, a questão de preconceito, que é algo que eu realmente abraço, né, desde sempre essa causa, mas ao mesmo tempo eu entendo que nossas visões são diferentes, né? Quando, por exemplo, eu venho do Rio de Janeiro, eu tenho uma realidade lá, né, que eu tenho um convívio muito grande com pessoas de outras culturas, né? A gente tem acesso ali, tá todo mundo junto, né, no mesmo pote, e para mim, e mesmo assim, ainda há muito preconceito no Rio, né? Se a gente parar para analisar, mas é menos do que, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Bento, né? Agora, se você parar para pensar, né, a realidade daqui, das pessoas daqui, né, o convívio com outras culturas,
é muito mais escasso. Então, parando para analisar, né, a visão de mundo dessas pessoas, é injusto também eu querer que essas pessoas tenham a mesma visão de mundo que a minha, né? Então, é fácil também para a gente né, julgar, mas sempre com os nossos padrões, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que agir, né, levando, né, se a gente tem já uma grande ideia, né, uma outra visão de mundo, né, mostrar para essas pessoas, né, que vai além, né, a nossa visão pode ir além, ao invés de só julgar, né, a gente tem que realmente fazer algo para transformar. E isso que é o bacana, né, da comunicação, porque se a gente realmente comunica bem a nossa ideia, a gente é capaz de mudar a visão do mundo, né? Isso aqui é incrível, realmente eu acredito nisso, né? No nosso meio, no nosso setor, o que eu falei ali, que eu apresentei, né, na outra aula, do inimigo comum, né? São visões de mundo, né? Que tem no nosso setor, visões totalmente limitadas, visões míopes, né? Distorcidas. Por exemplo, né, que para você tomar vinho você tem que seguir todos os rituais, você tem que tomar determinadas castas, determinados estilos de vinho. Isso são visões limitadas, ao meu ver, né? E eu acredito realmente, se eu comunico bem, eu sou capaz de contagiar, né, as pessoas e realmente, né, apresentar uma nova visão de mundo para elas. E isso, né, realmente a gente se torna né, eu acho assim, a gente tem que realmente assumir esse papel de que a gente pode mudar o mundo, tá? É algo, uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que acima de qualquer limitação, né, que às vezes a gente fica, mas eu não sei me comunicar bem, eu não sei me expressar bem, né? Olha, né, a chance que a gente tem, né, de transformação através da comunicação. Então, eu acho que é uma razão muito maior para estar superando aí qualquer obstáculo, né, qualquer receio que a gente tenha na hora de se comunicar. E aqui eu partilho com vocês, porque assim, a Carol, que eu já falei com vocês, ela pequenininha, ela tinha aquela natureza super comunicativa, né? Mas isso bem pequenininha, né? Quando eu ainda não tinha vergonha de nada, né? Quando ainda tinha aquela toda a minha espontaneidade de criança, e depois isso foi se perdendo. E realmente se perdeu bem, tá? Se perdeu bem e me limitou por muito tempo, tanto que quando eu fiz a minha caminhada, tá? Isso, né? Eu acho que até já falei isso com vocês em outro momento, que se eu pego ali as minhas anotações do que eu queria melhorar como pessoa, uma das coisas, em termos profissionais, que eu sabia que era fundamental para mim, baseado aonde eu queria chegar, né, nessa missão de falar do vinho brasileiro, era a barreira da comunicação. Como que eu vou me expressar, como que eu vou falar bem, né, num vídeo. Eu tenho vergonha, eu vou usar as palavras certas. Isso aí até hoje, tá, gente? Se parar para pensar, infelizmente, a gente se compara com outras pessoas, né? Eu, pelo menos, às vezes você fica vendo outros comunicadores, você fica, nossa, né? Como que essa pessoa fala bem? Eu queria falar assim, eu não sei falar assim, parece que eu fico engasgada. Eu volta e meia eu tenho essa sensação, ainda mais às 5 e pouca da manhã, né? Faltam as palavras, aí eu fico naquela, ai meu Deus, será que eles estão entendendo, né? Porque a gente não consegue acompanhar aqui se vocês estão realmente, né, entendendo tudo. Então, nas minhas primeiras aulas aqui, fiquei uma insegurança assim que quase que, né, tomou conta, porque no Instagram ainda a gente consegue ver os comentários de uma forma mais fluida, né? A gente vai acompanhando ali, já vai tendo meio que um termômetro instantâneo, né, um feedback. Agora aqui eu vou falando, pode ser que eu estou falando aqui, vocês não estão acompanhando nada da minha ideia, né? Eu não estou vendo vocês. É mais um desafio ainda, né? A gente comunicar no digital, né? Acredito que ainda é mais desafiador do que quando a gente está ali, né? Cara a cara com o nosso ouvinte, a gente está vendo as emoções, a gente já consegue ir ajustando, né? Se a gente vê que tem umas caras de pessoas que não estão entendendo nada, a gente vai tentar solucionar. Agora, aqui no virtual,
nossa, né? A gente não pode se deixar dominar por essa insegurança, senão a gente não vai conseguir transmitir a nossa ideia. E então, quando eu fiz, né, a minha reflexão de uma das coisas que eu queria melhorar era a comunicação, tá? Isso eu não tô mentindo. Pois é, eu engano bem, Ádila. Eu engano bem. Mas tá aqui, né? Realmente fica um nervosismo, uma insegurança. E assim, eu queria comunicar de uma forma melhor, né? Saber usar as palavras certas, conseguir falar com segurança. E eu falava com as pessoas no caminho, né? Encontrava, especialmente porque, o que acontece? Quando eu fui fazer meu intercâmbio do mestrado, me bateu ainda mais uma insegurança que aumentou, que foi a questão do inglês. Tá? Porque no meu primeiro intercâmbio, nós éramos brasileiros, foi Ciências Sem Fronteiras, e estava todo mundo meio que no mesmo barco. Né? Claro que tinha umas pessoas que já tinham um conhecimento prévio maior, mas assim, tinha muita gente que também estava começando do zero, estava aprendendo junto. Apesar da gente ver sempre ficar acompanhando a evolução dos outros, achando que os outros estão indo melhor, mais rápido, né? Aprendendo mais rápido que a gente. Mas, assim, eu não tinha aquela coisa, não me inibiu, né? No primeiro intercâmbio, o inglês. Eu não fiquei travada por causa disso. Eu tinha o inglês ali o suficiente, conseguia me comunicar, assistir às aulas, ok? Eu não ficava naquela, eu não, sabe, não consigo, né? Já no segundo intercâmbio, o inglês era um pré-requisito para eu conseguir a bolsa de mestrado. Então, todos tinham que falar inglês, né? Bem. E o nosso nível de inglês no Brasil, infelizmente, ele não é um nível bom, né? Um nível, se parar para pensar, de colégio, até dos próprios cursinhos, tá, gente? Não é. Se a gente para comparar com o nível de inglês aí dos outros países, a gente vê que eles realmente já saem do colégio já falando grande parte dos países. Né? Então, nós éramos de 19 países, eu acho assim, só eu e os russos, assim, que, né, tinha um russo, assim, que falava bem mal, na verdade. Mas, assim, o restante falava muito bem inglês. E aí, nossa, aquilo ali para mim foi uma trava total, né? E eu ficava muito inibida, né? Aquela insegurança batendo forte. Como que eu vou, né? Eu tinha que apresentar trabalhos, eu ia ter que apresentar minha tese, tudo isso aí em inglês, e eu, né, tinha também um pouco de resistência, mas ao mesmo tempo eu queria, né? Como que eu também vou levar a mensagem se eu não, né? Eu sei que eu sou capaz, se eu tô aqui é porque eu sou capaz, né? A gente nunca recebe um fardo maior do que a gente não pode carregar, né? Isso aí eu já tenho nítido. Então, eu sabia que eu podia, mas confesso que a insegurança bateu. E no caminho, então, eu conheci muitas pessoas, né, de nacionalidades diferentes. Então, eu falava desde espanhol, portunhol com essas pessoas, quanto o inglês, né, com a maioria das pessoas. E em alguns momentos eu desabafei, né, com algumas dessas pessoas sobre essa minha alimentação, essa minha vontade de melhorar no inglês. Até porque a gente sabe que abre muitas portas, né? Se eu tive esse contato com pessoas de tantas nacionalidades, foi possível por causa do inglês, né? E eu falava com as pessoas e as pessoas falavam, não, Carol, mas tu se comunica super bem, não tem, sabe? Às vezes a gente também se enxerga de uma forma que a gente sempre se menospreza, né? Eu não quero ser uma professora de inglês, né? Assim, eu não quero dar aula no cursinho, né? Não é isso. Então, qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Né? E nem aqui eu não quero ser uma professora de oratória, por exemplo, né? Ficar aqui dando aulas de dar discurso e tudo. Não é isso. Eu quero passar a mensagem de uma forma que toque, né? Muito mais a emoção e tudo, vocês se identifiquem, do que ser um discurso ali, né? Do político, né? Do governante. Não é isso a ideia. Então, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, tá? E eu me deparo com isso até hoje, assim, quando eu comecei a fazer as lives, tá? É desafiador, mas a gente consegue fazer, né? Eu digo se eu consigo, se vocês acham que gostam do jeito como eu transmito, né? Então, olha, gente, confesso que, né, todo mundo consegue. Então, vamos lá, tem 4 passos básicos aqui para a gente conseguir
transmitir, né, a nossa ideia, né? Então, tem 4 grandes segredos, né? 4 pontos em comum, 4 passos. Primeiro, a gente tem que pautar o nosso discurso numa grande ideia, né? Como eu tinha falado, não adianta eu ficar aqui, cada aula é uma grande ideia, não sei se vocês repararam, né? É claro que eu vou dando exemplos, eu vou contextualizando, mas é tudo em torno dessa grande ideia. Se eu pego uma aula e fico dando 1000 ideias, né? Primeiro a pessoa já vai ficar perdida, não consegue fechar o raciocínio, sabe? Assim, a gente às vezes tem, né? Já tive alguns professores que às vezes começam a abrir tanto raciocínio, vai indo, quando tu vê, não voltou, não fechou a ideia e tu ficou perdido ali no meio do caminho, né? Então, por isso, né? Você tem que ter uma grande ideia e realmente tornar essa ideia palpável, né? Não ficar só muito no abstrato, porque às vezes, né, para a gente é óbvio, mas para o nosso ouvinte não é. Então, por isso, né, é tão importante a gente realmente contextualizar, dar exemplos, né, tornar isso mais próximo da realidade do nosso ouvinte. Então, outra coisa, né? Antes da gente comunicar, a gente não pode só chegar aqui e jogar um monte de ideias, jogar as nossas opiniões. E para entrar na mente realmente do nosso ouvinte, a gente precisa de permissão. Não adianta, senão, se vocês não estão abertos a ouvir, é o que eu falo sempre. Ah, vocês estão vivenciando transformações através das minhas ideias. Por que isso? Porque vocês estão abertos. Eu sempre falei isso desde o início, não é? Eu posso pegar pessoas ali, conversar, falar a mesma ideia, apresentar da mesma forma, que se aquela pessoa ela não está disposta a ouvir, a abrir realmente o olhar dela de mundo, a visão de mundo, eu não vou conseguir impactá-la com a minha ideia. Então, a gente precisa de permissão para entrar na mente do nosso ouvinte. E como que a gente faz isso, né? A melhor forma de conseguir entrar na mente do nosso ouvinte é através do gatilho, né? Que o pessoal usa esse termo dos gatilhos. Eu não gosto muito desse termo, parece que é uma coisa que a gente está manipulando no mau sentido, né? A mente das pessoas. Mas, enfim, através do gatilho da curiosidade, né? Então é bacana a gente sempre jogar questões intrigantes, né? Mostrar para a pessoa que aquela forma que ela enxerga o mundo tá faltando um pedaço, né? Tá incompleta e ela vai ficar naquela, poxa, peraí, né? Preciso completar aqui, né? Tá faltando uma peça, né? Como que eu vou mudar essa visão de mundo? Eu não quero ter uma visão limitada, né? Tu deixa aquela pulga atrás da orelha e aí, a partir daí, a pessoa vai realmente tá aberta a ouvir a sua ideia. E claro, né? Ela tem que se identificar. É importante a gente construir a nossa ideia, né? Com referências familiares, né, para o nosso ouvinte. Então, não adianta nada eu ficar dando exemplos aqui só da minha realidade, exemplos que não sejam realistas para vocês, tá? Que vocês não consigam mensurar. É a mesma coisa quando a gente tem uma análise sensorial de um vinho, às vezes a gente fica, ai, aroma de flor do campo da Índia, não sei o quê. Tá, e tu quis dizer o que com isso, entendeu? Tipo, não disse nada. Tu quis se exibir e, na verdade, tu não conseguiu, né, atingir ninguém. Então, a gente tem que buscar palavras, referências que sejam, né, familiares para o nosso ouvinte. Então, por isso, né, que eu sempre busco analogias que eu acho que realmente vocês vão conseguir visualizar aquilo. Não adianta nada eu buscar analogia com referências que não sejam familiares para vocês, né? Então, é muito importante o ouvinte ele ter aquele momento assim, tá ouvindo a informação e aí ele, agora sim, entendi, fez sentido, sabe? Tem que ter aquele momento ahá, né, de você ter a sacada, consegui, captei vossa mensagem, né? Aquele sentimento. Então, é muito importante a gente estar sempre despertando isso. Não ficar só jogando um monte de ideias, um monte de conceitos, né, sem se preocupar se realmente, né, vocês estão entendendo. E o último passo, né, gente? A nossa ideia, ela tem que
valer a pena ser compartilhada. Não adianta nada eu ficar aqui passando uma ideia para vocês, que é uma ideia que só vai me beneficiar, né? Que só vai trazer benefícios à Carol, à minha empresa, enfim. Vocês têm que ver realmente sentido em partilhar essa ideia, tá? Porque aí sim vocês vão propagar, né, adiante, vocês vão postar, né, vocês vão partilhar porque fez sentido para vocês e vocês acham que vão realmente estar beneficiando outras pessoas, tá impactando na vida de outras pessoas através dessa ideia, né, que vocês podem realmente fazer alguém agir diferente. Então, isso é fundamental, tá, gente? Então, aqui não estou dando aula de oratória, não é esse o segredo, que às vezes a gente acha que esse que é o problema, né? Que a gente fica ali, claro, né? É importante também a gente praticar, né? Ficar ali na frente do espelho, pegar nossos amigos, familiares e expor nossa ideia e ver se realmente fica de fácil entendimento. Eu tenho um vídeo aqui para transmitir, para passar para vocês. Ele é um pouquinho maior dos 10 minutos, né? Que eu já vi que a gente já tem menos tempo. Mas vamos lá. By the name Rob Walker wanted to find out, is storytelling really the most powerful tool of all? And in order to do this, he went on his computer and he bought 200 objects from eBay. And the average price of the objects were about $1. He then called 200 authors and he asked them, hey, would you like to be part of the significant object study? Which means that I would like you to write a story to one of the objects. 200 authors said yes. So there he had 200 objects, he had 200 stories, and I assume that it was with nail-biting anticipation that he went on eBay again with all the 200 objects. Would there be a difference? Would there be a change? Do you think there was a change? One of the objects was this beautiful horse's head. There we go. The beautiful horse's head. Now, this beautiful horse's head was bought for 99 cents and was sold, when the story was added, for $62.95. That is a slight increase of 6,395%. So was this a one-off situation? Not really, because he bought the 200 objects for a total of $129, selling them for $8,000. Now that's insane. But you know what's even more intellectually challenging to understand is how can you and I go to the movies and pay good money to watch movies like James Bond, who are absolutely unrealistic. And we sit there, we enjoy the movie, and some of us will really enjoy the movie. And we leave the theater going like, God, what a man. I would like to be more like him. I'd like to walk like him. I'd like to talk like him. I like Bond. Wonder how I could be more like Bond. And then this weird revelation hits you, like from nowhere, and you come up with a brilliant idea to walk to a watchmaker shop. And wow, it just happens to be an Omega watch in that shop that resembles the one that Bond was wearing in the movie. And you pay $10,000
spraying the table there. Please don't. And you sit down comfortably again, and just a minute later you hear somebody drinking tea from the kitchen going, and suddenly this is all annoying to you. Have you been there? Sadly enough. 30 months later, our critical thinking and our cortex comes home from a 1-year-long vacation, and we start questioning things. Now, during those 30 months, what happened was that your brain was flooded with neurotransmitters and hormones, hijacking your cortex, throwing your objectively observant skills out of the window. And the thing with storytelling is that the same thing can happen. In stories, the same hormones and neurotransmitters can be released. Hormones like vasopressin, oxytocin, serotonin, dopamine, endorphins. And you know what? That's what I would like to do during my tour. I would like to induce 3 hormones into your brain. I call it the angel's cocktail, so it's a nice cocktail. I would like to start with radically increasing your dopamine levels. And I need your consent on this. Is that okay? Cool. If you don't like the idea of that, you'll just have to cover your ears. So dopamine, this is what it looks like. And when you have that in your blood, these are the beautiful effects. You get more focus, more motivation, and you remember things in a better way. So what does dopamine feel like? It feels like this. About 6 years ago, I received a phone call from a woman who represented one of the biggest training companies in Scandinavia, and she said, "Hey David, we've got a lot of trainers in presentation skills and in rhetorics, and we would like to increase the level of all of these. And we think you are a perfect fit. Would you like to come to a meeting?" I'm like, wow, I'm honored. I'd love to. And I come up to Stockholm, and I'm going to their office, and just as I am going to pull the handle down, what I don't know then is that I'm walking into one of the absolute worst meetings I am ever going to have in my life. But I don't know that yet, so it's okay. I open the door, and I meet this woman. Her name is Lena. And hurriedly she says, "David, just so you know, I'm not the one you're going to have this meeting with. You're going to have it with 3 gentlemen further on here." And I'm like, okay, that's a bit strange. Usually you know who you're going to have the meeting with. And then she progresses with a bit of chit-chatting, and then suddenly she says, are you ready now? And I'm like, yeah, what should I be ready for? And then she says, "Just so you know, can you see the room over there?" And I go like, "Yes, I can see it. Well, in that room you have the 3 gentlemen. Just so you know, they're all majority owners of this company. They've all got an ex-military background, and none of them wants the training that you are going to pitch." I'm like, come on! Why am I here? And it's like, well, all the trainers want this, but the management are on too high horses. They can't see that they need it. So it's pretty simple. The only thing you have to do is go in there and kind of, just prove the opposite. I'm like, yeah, that sounds simple, doesn't it? And I can remember myself, I'm walking towards this office, my sweat is coming down my palms, my heart is racing, and just halfway there, she calls my name. And I still, to this day, don't know if this woman is sadomasochistic or just downright unintelligent. Because she calls my name and she goes like, "David," and it's like I'm going to get a tip, something like that. So I turn around to ask her to go like, and she says the following. If I don't tell you what she says though, is that annoying? Gente, a gente vai cair. Eu vou voltar aqui, tá? Rapidinho. Vou mandar o link. Não vai demorar muito, peraí.